e 43. Mas acho que eu vou ler mais, hein? Eu vou ler até o 47. Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Senhor, eu te peço a tua misericórdia nesse momento, que não seja eu, mas o teu Espírito ministrando aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Bom, orando a Deus, para Deus me dar uma palavra, Deus me levou em Provérbios 28:14. E eu entendi que o Senhor falava comigo sobre temor. E essa palavra temor foi a que eu remoí a noite inteira. Temor, temor. E a palavra foi dirigida depois para Atos capítulo 2, onde a Bíblia nos diz que os apóstolos, na igreja primitiva, a igreja que Jesus... os apóstolos que Jesus deixou, que iniciou-se a igreja, né? Diz que eles perseveravam em 5 doutrinas. 5 doutrinas eram as doutrinas fixas, perseverantes dos apóstolos. A doutrina, na verdade, os pilares era a doutrina dos apóstolos, a comunhão. Eles perseveravam em partir o pão, eles perseveravam nas orações. E no versículo 43 diz que em cada alma havia temor. Em quantas almas, igreja? Em cada alma havia temor. Eles também perseveravam em temor a Deus. E nós vemos aqui muitos milagres acontecendo, né? Às vezes a gente ora: Senhor, nós queremos viver o que a igreja primitiva viveu. Nós queremos viver essa abundância de milagres. E nós pensamos assim: talvez o que nos falta hoje é fé. Talvez o que nos falta é um pouco mais de oração. Talvez o que nos falta é partir o pão, fixar os nossos princípios nos 5 pilares que os apóstolos também andavam, né? Na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor. Mas o que eu acho que é isso que o Senhor me deu para esta noite, é que falta temor para a igreja. Às vezes nós oramos, às vezes nós estamos sim partilhando do pão, nós estamos sim certos e firmes na doutrina do Senhor, mas falhamos talvez em temor a Deus. E a falta de milagres pode testificar contra a igreja de uma forma que o Senhor nos diz: eu quero temor, eu preciso ver temor na igreja. E eu acredito que seja por isso. E os irmãos vão perdoar que eu estou com o celular. Eu gosto de trazer o esboço da mensagem e hoje minha impressora não quis funcionar. E eu tive que trazer aqui mesmo. E essa questão da igreja primitiva viver tantos milagres, a gente acha assim: nós não somos como ela, nós não podemos viver o que ela viveu. Mas, irmãos, a igreja primitiva vivia porque eles andavam fixos nos 5 pilares. E hoje o Senhor nos chama para viver os 5 pilares. E talvez o que falta para nós seja um pouco mais de temor no nosso coração. Nós temos 3,6 bilhões de pessoas no mundo que não ouviram nunca a palavra, o nome de Jesus. Metade do mundo nunca ouviu o nome de Jesus. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos viver os milagres. Porque como nós vemos no livro de Atos principalmente,
antigamente, como que os milagres atraíam as pessoas. O temor gerava um milagre, e quanto mais milagres eles viviam, mais temor eles andavam. Era uma sequência de coisas importantes e necessárias para a igreja. E hoje nós vemos que nós precisamos também, porque há uma necessidade imensa de propagar o Evangelho. E o milagre ajuda, o milagre propulsiona o Evangelho, sim ou não? Amém. A Bíblia diz que Felipe, em Samaria, ele operava milagres e maravilhas. E a multidão se achegava a Felipe por conta dos milagres e maravilhas. Era o poder de Deus, aquela unção sobre aquele homem sendo manifestada naquela cidade, e a cidade se converteu. Por quê? Por causa dos milagres e maravilhas. Como que a gente vai dizer que nós não precisamos? Nós precisamos, mas sem temor o Senhor não derrama milagre. Sem temor não há produção de milagres, e nós precisamos viver os milagres. Na época dos apóstolos da igreja primitiva, em 50 anos, pregando o Evangelho de Cristo Jesus, eles alcançaram 500.000 pessoas na Judéia. Em 60 anos, pregando o Evangelho, eles alcançaram todo mundo que era conhecido. Por exemplo, o Brasil não tinha sido descoberto. Não alcançaram o Brasil. O Brasil foi depois que chegou o Evangelho aqui. Mas do mundo conhecido, todo mundo conhecia o nome de Jesus. 60 anos pregando o Evangelho, e nós estamos aqui como tartaruguinhas, parece, né? Sem conseguir fazer aquilo que eles faziam, sem conseguir operar com a unção e com o poder que eles operavam. Nós precisamos viver os milagres, mas para viver milagres, nós precisamos voltar ao temor do Senhor. Talvez seja essa a resposta que não vemos milagres hoje em dia. E o que é o temor? O que é o temor ao Senhor? É medo? Também. Mas não é medo, porque o ser que estamos temendo, o ser que estamos reverenciando, é um ser mau, duro e que vai nos castigar se não temermos. Mas o temor é dele ser um ser tão elevado, tão soberano, e deu amar a ele de tão grande maneira, que por reverência eu rejeito a ideia de desagradá-lo. Temor é rejeitar a ideia de desagradar a Deus. Eu faço o que for preciso, mas eu abandono o que for preciso. Eu nego na minha carne, no meu desejo, o que for preciso, para não desagradar ao Deus a quem eu quero honrá-lo. Glória a Deus. Temor é não querer agravar o coração de Deus. Temor é ter medo, porque Ele é tão santo e tão puro, que eu não quero que o coração dele sofra por conta de uma atitude minha. Temor é você deixar de falar uma palavra quando você acha que tem direito de falar, para que o coração de Deus não fique magoado. Temor é uma reverência absurda. Temor é elevar o teu coração e a tua vida, é dar tudo de você para respeitá-lo e adorá-lo e louvá-lo como Ele merece. Glória a Deus. Amém? Aleluia. A palavra temor está escrita na Bíblia 359 vezes. Eu acho que é um número um pouco alto. E eu acho que isso deve chamar a nossa atenção. Por que o Senhor fala tanto de temor? Por que o Senhor deseja tanto que tememos a Ele? Por que o Senhor cita tantas vezes que o temor é o princípio da sabedoria, que o temor nos leva a caminhos direitos, a caminhos corretos? Por que o Senhor frisa tanto isso? Então, temor é uma reverência, uma veneração e um respeito. E o temor se manifesta quando eu venero a Deus a tal nível que eu faço qualquer coisa para não ofender aquele que eu quero honrar. O versículo 43 diz que em cada alma havia temor. Eles eram fortes na oração, eles eram fortes na fé, eles eram fortes na comunhão, no repartir do pão, eles eram fortes em dividir o que eles tinham, mas eles também eram poderosos em temor. Eles eram um povo que temia a Deus de verdade, que reverenciava a Deus como Ele merece ser
ser reverenciado, como Ele deseja ser reverenciado. Porque nós temos um modelo na nossa mente já pré-fixado. O que é reverência? O que é temor? Não é essa a reverência que o Senhor exige. O Senhor exige uma reverência da que Ele quer, do modelo em que Ele quer, onde tudo na nossa vida é feito para adorar o nome dEle. E o que eu tenho visto hoje em dia, principalmente nesse filme aí que ficou tão famoso esses dias, né? Tudo é relativo, tudo é muito relevante. Não precisa adorar desse jeito a Deus, sabe? Parece que o diabo não quer mais tirar Deus do nosso coração, não quer impedir que a gente vá ao culto. Mas o diabo quer fazer com que a gente não tenha Deus como Ele verdadeiramente é. O diabo não quer que a gente o adore como Ele merece e deseja ser adorado. O diabo tem feito a nossa mente ficar relativa. Tanto faz. Não precisa ser desse jeito. Mas isso aí é idolatria. Ou como já disseram pra mim, você tá muito bitolada. Gente, vocês estão sabendo, gente. Já falaram pra você também, Lu? Gente, eu tô bitolada com a metade do Pirapó. Tô bitolada. Aí eu falo assim, eu quero ser mais. Aleluia. Eu quero ficar embriagada, mas embriagada do Espírito Santo. Aleluia. É o que o presbítero Júlio falou. Pode ter um cachaceiro caindo na rua, rolando aí. Ninguém fala nada. Nem levantar, dá a mão para levantar o coitado do chão. Mas vai o crente pular no Espírito Santo. Você vai ouvir, irmão. Você vai ouvir, você está doidinho. E louvado seja Deus. Quanto mais eu ouço isso, mais eu falo, Senhor, eu estou no caminho certo. Porque eu não quero ser parecida com o mundo. Não faço questão nenhuma de ser parecida com as bonitonas, com as lindonas lá fora que andam desse jeito, que fazem isso, que fazem aquilo. Não preciso. O que eu quero é agradar a Deus e ter temor por Ele. Não por obrigação, nem por medo, mas um desejo profundo de não machucá-lo. E na igreja primitiva imperava esse temor, o que fazia gerar muitos milagres. E dos muitos milagres, muito mais o temor crescia. Era um círculo maravilhoso, vicioso e crescente, que nós precisamos viver hoje. Nós precisamos temer ao Senhor, como talvez há 50 anos atrás nossos pais e avós temiam. Honrar ao Senhor na igreja, como talvez anos atrás isso acontecia. E hoje a gente tem deixado passar. Hoje tem sido relativo dentro do culto. Fazer um barulho, conversar, mastigar um chiclete durante a pregação. Hoje tem sido assim, tanto faz, não tem nada. A gente tem que ser mais light, mais suave aqui na casa de Deus. Mas tem coisas, irmãos, que é religiosidade, sim. Mas outras não. Outras que a gente precisa cuidar. E Lucas, o autor de Atos, ele enfatiza muitas vezes sobre o temor. Muitas vezes. Em Lucas capítulo 1, no verso 50, diz assim: e a misericórdia vai de geração, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Aleluia! Se você temer a Deus, a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, vai te alcançar. Aleluia! Quantas lutas que a gente passa e a gente fala assim: meu Deus, me dá da tua misericórdia, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tema a Deus. Tema a Deus, reverencie esse Deus, honre a Ele, agrade a Ele, adore a Ele, louve o nome dEle com a tua vida, com o teu coração. Aleluia. E você vai ver a misericórdia dEle seguindo você, indo atrás de você, te sustentando, te dando a mão naquele momento que você acha assim: vou perecer agora. A misericórdia dEle alcança aqueles que temem a Ele. Aleluia. Ainda em Lucas capítulo 18, Lucas era um médico. E médico sempre é bem detalhista, né? Imagina se ele cortar uma veia e falar: não tem nada não essa veia, deixa ela aí. A gente morre. Médico tem que ser detalhista. E Lucas fala tanto sobre o temor. No 18, capítulo 18, versículo 2 de Lucas, diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava os homens. Eu fiquei pensando, por que ele teve que escrever que esse juiz não temia a Deus? Porque era importante o temor. Então ele teve que enfatizar: olha, naquela cidade, assim, assado, havia um homem, ele era juiz. E sabe de uma coisa que eu preciso contar para vocês? Ele não temia a Deus. Era uma informação necessária e importante saber desse homem. Por isso que ele escreve que ele não temia ao Senhor, nem respeitava os homens. Você vê então que a falta de temor a Deus também vai te trazer uma consequência. Você também não vai respeitar ninguém.
Amém? Eu escuto o pastor Hernani Santos falar assim, eu não ouço um homem que não ouve a Deus. Porque se ele não teme a Deus, ele também não tem nada de bom para me passar. E eu gosto dessa frase. Lucas capítulo 23, versículo 40, diz assim: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação. Aqui está falando do ladrão da cruz. E quando um decide se converter ao Cristo que estava no meio dele, e ele começa a dizer para o outro que estava blasfemando contra Jesus, e ele entende, cai em si, que Jesus realmente era o Filho de Deus, o Cristo que veio salvar a humanidade, ele olha e fala assim: você, estando na mesma condenação do Cristo, você ainda não teme? Você já era para ter temido bem antes, meu irmão. Mas você está esperando o quê para temer a Deus? Que calamidade você ainda está esperando? Ou ele estava querendo dizer: você está esperando o Cristo morrer para a tua chance de salvação acabar? E ele foi logo e disse: Senhor, eu quero ir contigo. E ele foi. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu acredito que se o apóstolo Lucas estivesse aqui hoje pregando para o BPC, ele poderia estar pregando: os chamados para a salvação não são os da Igreja Brasil para Cristo. Lucas pregando talvez pregaria: os chamados da salvação não são os membros da Igreja Assembleia de Deus. Os chamados para a salvação não são aqueles irmãos da Igreja Batista, da Igreja Renovada. Mas ele diria: os chamados para a salvação são aqueles que temem o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não temo a Deus, provavelmente a salvação não está operando na minha vida. Eu conheço crentes, e não é nenhum de vocês que está aqui, tá bom? Para dizer se está falando de mim. Tô não, irmão. Eu conheço gente crente que vem na igreja, mas que lá fora não é nada daquilo que ouve, né? Não vou nem falar que prega, porque a pessoa nem prega. Eu não vou nem falar. Daquilo que ela ouve, daquilo que ela escuta, daquilo que ela é ensinada, ela não pratica nada. Ela não teme ao Senhor. Ela não teme ao Senhor quando ela está dentro do carro e passa por uma situação que gera ira. E ela solta um palavrão. Porque quem teme ao Senhor sabe que ainda sozinho Deus está te vendo. Esta pessoa está dentro de um banheiro, desejando fazer o que não deve, com ideias malignas, malícias na sua cabeça. Mas ela não realiza aquilo que deseja, porque ela teme ao Senhor. E o que não teme? O que não teme faz escondido e fala assim: ninguém viu. Está preocupado só com a reputação. É aquilo que os homens falam dele. Mas e o teu caráter? Teu caráter é aquilo que Deus vai dizer no juízo final. Teu caráter é aquilo que o Senhor vai apresentar a nós. Que ninguém viu, que ninguém ouviu, que você fez ou não fez, na ausência de qualquer pessoa. Mas Deus viu. Não se preocupe com a tua reputação, ou preocupe-se. Porque também não é legal, né? Você passar uma imagem diferente daquilo que você é de verdade. Não é legal. Preocupe-se com a tua reputação, sim. Mas preocupe-se muito mais com o teu caráter. Com aquilo que você é sozinho. Com aquilo que você fala e só Deus ouve. Com aquilo que você deseja e só Deus vê. Os nossos desejos também são pecados. E todos os dias, irmãos, eu não sei qual é a ciência que estuda os pensamentos aí, esqueci. Mas diz que passa pela nossa cabeça mais de 30 mil pensamentos por dia. Faz a conta aí, mais ou menos. Faz de conta que dois pensamentos dos 30 mil foram pecado. Pensei algo que não devia pensar. Desejei algo que não deveria desejar. Só dois, dos 30 mil. Você é quase um santo, um anjo, um arcanjo, né? Põe no fim do mês na conta. 30 vezes 2. 60 pecados por mês. 60 por mês, vezes 12. 720 por ano.
Por ano, se você for um santo que só peca 2 vezes em pensamento por dia, no fim do ano, nós já temos uma contabilidade de 720 pecados para apresentar e responder diante de Deus. Irmãos, nós somos muito pecadores. Muito pecadores. Nós precisamos temer a Deus. Graças a Deus que Ele nos perdoa dos 720, né? E faz a conta aí, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Multiplica. Pela tua idade. 720 pela tua idade. Gente, é muito pecado. Isso chutando bem baixo, né? Nós somos muito pecadores. Nós precisamos muito da misericórdia. Se nós não temermos a Deus, a misericórdia não vem sobre nós. Como que nós vamos viver? Como que nós vamos nos apresentar no dia do juízo? Com tantos pecados nas nossas costas. E dizer a Deus, eu não sabia. Eu não entendia. Eu não sabia que isso era pecado. Nós não estamos livres, porque agora nós sabemos. E tem gente que foge do Evangelho por medo de saber, para depois por medo de ser julgado. Vocês são corajosos. Estão aqui para ouvir a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Porque um dia nós seremos condenados e julgados conforme agimos diante daquilo que já sabemos. Aleluia. Glória a Jesus. Número 1, então. Qual a natureza do temor? Qual é as características do temor a Deus? Primeiro, operava no coração das pessoas. O temor operava. Eles não brincavam de fé. Eles não brincavam de ter um Deus. Eles não brincavam de ser crente, é legal, é bacana. Todo domingo eu ponho uma roupa legal e vou para a igreja. Não, eles temiam a Deus de verdade. Eles se comportavam no templo de maneira honrosa, temendo ao Deus do templo. Não digo, irmãos, de uma forma religiosa, passar em frente do templo, como a gente vê outras pessoas fazendo, e fazer o sinal da cruz, de forma religiosa. Será que a cruz está no coração? Eu não estou julgando quem faz. Eu estou, igual o pastor fala, levando a gente a pensar, será que o que a gente faz exteriormente está dentro de nós interiormente? Será que a nossa atitude de crente, de reverência, de glória a Deus, será que o nosso louvor, toda a palavra que sai da nossa boca, será que verdadeiramente a gente canta e vive aquilo que prega? Eles tinham o temor operando dentro do coração. Quer ver uma falta de temor? Que a gente vê muito, 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 muito. É aqueles que falam assim, estou passando por uma situação, já estou cansada dessa vida, já estou cansada dessa situação, eu botei Deus na parede agora, eu fiz uma oração agora, que se Deus não fazer, ela, né? Ele ou ela, solta aquilo que vai fazer, em consequência, se Deus não fazer aquilo que ela está fazendo. Gente, isso é uma tremenda falta de temor a Deus. Será que a gente acha que Deus é um fornecedor? Será que a gente acha que Deus é Casas Bahia? É Shopee? Você clica lá, eu quero isso, papapá, em 7 dias chegará na tua casa. Não, Deus não é fornecedor. Não é assim que Deus trabalha. Nós sabemos, né, Lu? E ouvimos e estamos cansados de ouvir. Enquanto Deus não muda a situação por fora, Deus está nos moldando por dentro. Se não entendemos o que estamos vivendo, não estamos sendo moldados por Deus. E enquanto Deus não vê que você frutificou naquela área que Ele está trabalhando dentro de você, você não vai subir o degrau. Você não vai passar de ano. Você não vai para outro nível. Então, antes de murmurarmos, a gente tem que temer a Deus e esperar o tempo do Senhor operar na minha e na tua vida. Amém? Amém. Outra característica ou natureza do temor é que havia temor no coração dos incrédulos. Aleluia! Vai para o versículo 47 que a gente leu, na parte A, mano, eu coloquei parte B, no início do versículo. Diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Sabe o que é cair na graça? Sabe por que o povo caía na graça dos discípulos? Porque eles desejavam ser como eles eram. Oh, aleluia! Imagine que sonho, gente. O mundo olhar para a igreja e desejar ser como nós somos. O mundo olhar para um crente fora da igreja
ser como Ele é. Queria servir o Deus que Ele serve. Até nos incrédulos havia temor por conta da conduta dos apóstolos, que conduziam a sua vida em 5 pilares, e um deles, o temor do Senhor, do qual nós estamos falando hoje. Eles temiam a Deus. Era linda a forma deles temerem a Deus. E os incrédulos caíam na graça, tinham empatia por aquele povo, porque era lindo ver a forma de adoração, era lindo ver o louvor deles, era sincero. Irmãos, sinceramente, pensa na tua vida. Será que as pessoas que nos rodeiam olham para nós, para a nossa espiritualidade, para a nossa fé, e deseja ser como nós? Deseja servir o Deus que a gente serve da maneira como a gente serve? Porque eu já vi tanto crente dando mau testemunho de vida lá fora, que eu falava assim, eu penso comigo, né? Não fala que é crente não, pelo amor de Deus. Está sujando o nome de uma igreja imaculada, sujando o nome de uma igreja pura e santa. Vem para a igreja tudo bonitinho lá fora, faz o que quer, da maneira que quer, xinga, ofende, maltrata, dá mau testemunho para a torta direita lá fora. Aí o que os outros vão achar da igreja? Vão achar que aquele lá é um meio desviado? Não, vai achar que a igreja toda é igual a ele. Nós temos que dar bom testemunho para que os incrédulos cheguem a temer a Deus por ver o temor que nós manifestamos na nossa vida. Qual era a revolta de Davi com o gigante Golias? Davi disse: qual era a afronta? Qual era a revolta dele? Porque esse incircunciso está falando contra o Deus de Israel. Não era porque ele era inimigo, não era nada. Ele estava falando contra o Deus de Davi. E Davi não aceitava. Olha o temor no coração desse homem. Maravilhoso. Aleluia, Jesus. Outra característica do temor é que ele era individual e ao mesmo tempo coletivo. A Bíblia diz que cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. E também havia um temor coletivo. Não era só uma ou outra pessoa, eram todos. E quando eles se uniam, não era para risada, não era para fofoca, não era para outras coisas. Era para operar dentro da vontade de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que eles perseveravam. Olha isso, no versículo 45. Eles criam juntos e eles tinham tudo em comum, mas não só as suas propriedades, como diz no versículo 45. Eles vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Eles louvavam a Deus e a cada dia o Senhor ia acrescentando. Eles eram um povo que não só vendia as coisas, o que tinha mais vendia para repartir com o que tinha menos, mas eles andavam em comunhão em tudo. Não tinha panelinha, não tinha discussão, não tinha divisão na igreja. Todos eram um. Em outro versículo diz que o pensamento deles era um só. Não era um querendo um vestido azul, o outro querendo um vestido amarelo e a outra brigando que queria o verde. Bom, qual que é o que todas vão se agradar? Aí a maioria decide. Nós estamos passando por isso, né, Febrac? O que a maioria decidiu? Bom, 12 irmãs escolheram o vestido azul escuro. E as 5 que escolheram o vestido preto? Entenda que a maioria ganhou. Então aceite o vestido azul escuro como maravilhoso. Finge que ele foi a tua escolha. Mas não haja contenda entre nós. Não teve, irmãs. Eu estou só dando um exemplo. Não teve, glória a Deus. Mas nós não devemos andar em contendas. Aleluia. O temor anuncia Cristo em nós e faz as pessoas serem atraídas a Cristo. Olha que maravilhoso. Louvado seja Deus. Agora, qual o resultado do temor na nossa vida? O que o temor vai fazer conosco? Em primeiro lugar, vai nos livrar de pecar contra Deus. O temor é um freio na nossa vida. O temor é um freio na nossa carne. O temor é um freio no nosso desejo. O temor põe um
freio. Irmão, você já viu um cavalo disparado? Quem está em cima, meu irmão, dependendo da queda, morre. Um cavalo disparado pode levar à morte. João Neto, quando tinha 2 anos, meu filho, montou no cavalo mansinho no sítio. Só que o cavalo era assim, era doce, manso, que andava, tinha até que bater nele para ele andar um pouquinho mais rápido. Botando ele em cima do cavalo, meu sogro na frente com a cordinha, puxando, menino alegre, feliz da vida. Só que o cavalo não podia ver uma porteira aberta, que ele dava no couro. Ele dava a correr. A porteira estava aberta, meus irmãos. E meu menino de 2 aninhos em cima do cavalo, ele disparou com o meu menino em cima. E o João Neto correu uns 50 metros ainda segurando, não sei como, mas ele caiu. E Deus permitiu que ele caísse em cima de um monte de areia fina. E amorteceu a queda, não deu um corte, um ferimento, um arranhão, um inchaço em nada. Mas poderia ter gerado uma morte, porque ele saiu disparado. Gente, uma pessoa como um cavalo, sem freio, não vai dar certo esse negócio. Uma hora ou outra, dá errado. Sabe aquelas pessoas que correm de carro e são abusadas e não respeitam a lei? Deu certo até ontem, irmão, mas hoje você não sabe se você vai voltar para casa. Porque acelera demais, acha que pode, acha que se ontem eu corri, eu cheguei em casa e foi legal a adrenalina, hoje eu vou chegar também? Não se sabe. Eu garanto que a pessoa que vai na velocidade da lei, dentro da lei, tem 90% de chance a mais de chegar em casa viva, do que o outro que dispara sem o freio, né? Em Êxodo capítulo 20, no verso 20, diz assim: respondeu Moisés ao povo: não temais, porque Deus veio para vos provar. Estava no momento em que Deus fumegou aquele monte Sinai. Deu trovões, relâmpagos, ali aconteceu de tudo, o povo ficou com medo e fugiu. Mas Deus estava se revelando ao povo de Israel, e o texto vai dizer: para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus revelava a sua majestade, e Deus revela a sua majestade até hoje, para que a gente tenha temor a Ele. Não é para você correr de medo. Quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida, quando Deus faz algo tão grande que você contempla o agir de Deus de uma forma tão grandiosa, não é para você temer a Ele, fugir, falar: meu Deus, e se for comigo? Meu Deus, essa palavra profética, e se for comigo justamente dentro daquele pecado que eu estou vivendo? Não foge, meu irmão. Não foge. Eu já fugi, irmãos. Quando eu vivi em pecado, e eu lembro que eu estava em culto, que tinha um profeta revelando a pessoa, eu falava: eu não quero nem que ele me veja, porque vai que Deus revela aquilo de errado que eu estou vivendo ao público. Deus nunca vai te expor, só quero te adiantar isso, tá? Todas as vezes que o Senhor falou comigo, eu tenho certeza que todas as vezes que o Senhor falou com você, ainda que o seu pecado gritasse da porta para fora, o Senhor tem misericórdia de nós. Ele não fala aquilo que vai nos machucar, aquilo que vai nos afastar, mas Ele nos lembra aquilo que vai nos trazer para perto. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus se manifestou aqui no Monte Sinai com fumaça, com trovões, e o povo fugiu. E aí, respondeu Deus ao povo: não temais. Moisés ao povo: não temais, porque o Senhor veio para nos provar, para que o temor dele gerasse em nós para que a presença dele gerasse em nós o temor. É isso que Moisés estava dizendo aqui através do Senhor. Amém? O que o temor gera em nós? Autoridade. O temor gera autoridade. Ora sim, igreja comigo: Senhor, Senhor, me dá autoridade. me dá autoridade. Agora ora sim: Senhor, Senhor, me dá temor me dá temor para exercer a autoridade. para exercer autoridade. Aleluia. Porque em 2 Samuel, capítulo 23, no verso 2 e 3, Davi fala assim: se você quer ser próspero, tema a Deus. Você quer ter autoridade? Tema a Deus. Imagine uma pessoa que não teme a Deus na direção de um trabalho. Imagine uma pessoa que não teme a Deus sendo líder de uma fila de banco. Ela faz um estrago na fila do banco. Porque o temor faz a gente ser humilde. O temor faz a gente se colocar no lugarzinho que a gente tem que ficar. E não achar que nós somos melhores que os outros. Então vamos lá.
do temor em nós. Nos livra de pecar contra Deus. É um freio, amém? Amém. Nos dá autoridade, amém? Amém. E prolonga os dias da nossa vida. Glória a Deus. Prolonga os dias da tua vida sim, meu irmão. Aí um irmão, uma irmãzinha sofrendo, um irmãozinho sofrendo, fala assim: ai, mas eu quero morrer. A minha vida está tão difícil. Teve um dia que eu pensei em me matar. Você nunca quis morrer, meu irmão. Porque quando você fica doente, você corre pro médico. O médico sara você. Dá o remédio, pelo amor de Deus. Aquela dor assim. Ai, meu Deus, de onde vem essa dor? Será que é apendicite? Será que estourou? Será que eu vou morrer? Você tem medo de morrer, irmão. Você tem medo de morrer, você não quer morrer. O que a gente quer é só se livrar dessa angústia. Deus vai prolongar os teus dias sim. Aleluia. Em Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas. E quer saber, igreja? Há um tempo para morrer. Nós temos um tempo que nós vamos embora desse mundo. Se Jesus não voltar, eu quero subir em vida. Eu creio que nós vamos subir em vida esta geração. Aleluia. Há um tempo para morrer. Mas você pode antecipar esse tempo. Ou você pode prolongar esse tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes 7,17: não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas tolo. Por que morrerias antes do tempo? O tolo e o que é demasiadamente ímpio, desenfreadamente ímpio, igual um cavalo disparado, peca, 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 não está nem aí, ouve a palavra de correção e peca, 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 não está nem aí, continua achando que Deus não está vendo, Deus não está ouvindo, Deus não está vendo o que você está fazendo lá, Deus não está vendo o que você está fazendo cá. Demasiadamente ímpio. Seus dias vão ser diminuídos. Agora, em comparação, em contrapartida, Êxodo 20:12 diz: honra teu pai e tua mãe, e se prolongarão os teus dias sobre a terra. Se a Bíblia diz que está prolongando, que vai prolongar se você ter uma atitude de honra ao teu pai e à tua mãe, é porque os teus dias vão prolongar. Se a Bíblia diz, é porque é verdade. Então você pode antecipar ou prolongar. O que você quer fazer? O que nós vamos fazer diante do temor do Senhor? E qual o resultado do temor do Senhor na igreja? O temor do Senhor numa igreja onde cada um teme a Deus da maneira correta gera unidade entre os irmãos. Não gera confusão. Não é uma igreja que vive em contenda, é uma igreja que vive, que tudo flui. Vamos fazer um trabalho, vamos fazer um congresso, vamos fazer um chá? Vamos. O que você vai fazer? Eu vou fazer isso, eu vou ajudar nisso, eu vou ajudar nisso. É aquela igreja assim, ó, unida, é como nós estamos vivendo. Glória a Jesus. Entre as mulheres há unidade. Eu posso dizer isso entre as mulheres. Eu nunca vi contenda no meio de nós, irmãs. Louvado seja Deus por isso. Nós temos aprendido o temor do Senhor e estamos andando em temor. Eu vejo isso nas nossas reuniões. Eu vejo isso. Vocês já ouviram falar do David Ong-cho? O pastor coreano, faleceu há um tempo atrás, da maior igreja do mundo, lá na Coreia do Sul. Ele entrou numa campanha de 40 dias de jejum e oração com a igreja para a união da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Que os irmãos sabem que a Coreia do Norte é muito difícil lá, não se pode pregar o evangelho, né? É uma lei muito dura. Então ele entrou em oração, em jejum, para que Deus trabalhasse aí nessa unidade, nessa comunhão entre os dois países. Passou-se uns dias de oração, de jejum, Deus falou com ele. Deus falou: filho, você não tem comunhão com teu pai e com teu irmão. Como que você está orando para mim? Unir dois países. Aí o Paul disse que fez uma reunião com a família, com o pai, com o irmão, que ele realmente tinha contendas com eles, entre eles. Entraram em comunhão, se perdoaram e viveram de novo em comunhão. Amém. Ele falou: posso voltar a jejuar e a orar pela união da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Então, passou-se mais uns dias de jejum e oração, Deus de novo fala com ele: filho, agora você tem que levar a unidade que você trouxe na sua casa, na sua família, para dentro da tua igreja. E só depois você vem me pedir para unir o Coreia do Sul e Coreia do Norte. Se não tem temor, não tem unidade. E se não tem unidade dentro da nossa casa, não vai ter dentro da nossa igreja. Temamos a Deus em primeiro lugar. Glória a Deus.
Aleluia. Não tem nada que coopera mais com o diabo do que a contenda, irmãos. A contenda na igreja. Meu Deus. E o que o temor gera na igreja? Gera louvor. Gera louvor. Eu sou um adorador, mas eu não gosto do irmão que senta atrás de mim. Não vai dar certo. Eu sou um adorador, mas eu não gosto do jeito daquela irmã, da roupa dela. Eu não gosto. Vai se converter, gente. Misericórdia. Deixa que Deus trabalhe no coração da irmã. Deixa Deus trabalhar. O que for necessário de exortação, vai ter no culto. Você pode ter certeza que Deus não faz nada sem falar com a gente. Deus vai avisar a igreja que precisa ser corrigido. Mas vamos parar de encrencar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Ai, eu não me dou bem com o diácono. Não gosto dele. O Abner, não dou bem com o Abner, não. Só que não, né, Abner? Né, Davi? Não, a gente tem que andar em comunhão. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. A bebida alcoólica pode ser gostosa, pode ser legal lá no churrasco, pode ser legal no momento, mas ela vai trazer problema. Por isso que eu digo assim, não começa com isso não. Tem gente que fala assim, eu só vou beber uma ou duas. Não começa, porque isso aí é uma praga. É igual praga de aqueles espinheiros, que onde nasce, onde começa, de repente sai tudo. Igual machixe no chão. Misericórdia, você pisa em machixe no lugar que você joga uma sementinha. Você não consegue mais andar, de tanto que dá. É igual machixe. Não pode. Não pode. O pecado começa na primeira. O pecado começa quando você fala só um. Não, irmão, não faça isso. Não faça isso. Cai fora. Cai fora daquilo que está te levando a pecar. Cai fora. Não vai nenhum nem duas vezes. Você está achando que vai parar na segunda. Não vai. Não vai trazer problema para você. Antes de se encher de problema com os pecados dessa vida que tem te atraído, o versículo continua: mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia! Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. E para finalizar, o que o temor gera? Gera crescimento na obra de Deus. O temor desta igreja vai gerar o crescimento desta igreja. Em Atos capítulo 1, no verso 15, diz que eles estavam no cenáculo em quantas pessoas? Orando para o Pentecostes? 120. Já em Atos capítulo 2, versículo 44, diz que já eram quase 3.000 pessoas, depois da pregação de Pedro, ungido pelo Espírito Santo. Atos 4, versículo 4, diz que já eram quase 5.000 que estavam confessando e crendo no nome do Senhor. Atos 2, 47, diz que todos os dias Deus acrescentava vidas à igreja que estava crescendo. Aleluia! E finalmente, em Atos 8, 6, Lucas já cansa de fazer conta. Aí ele fala assim, era uma grande multidão. Era uma grande multidão. Glória a Pelo Deus. temor daquela igreja, as pessoas incrédulas caíam na graça deles. Glória a Deus. Caiu na graça. Não eram confundidas por uma mentira contada pela igreja. Eram convencidas pelo poder de Deus. Pelo temor que operava na igreja. Nós precisamos voltar a temer a Deus. Aleluia. Em 50 anos apenas pregando o evangelho, 500 mil de pessoas crendo no Deus que eles pregavam. O temor do Senhor precisa ficar vivo no nosso coração. Nós precisamos reverenciar a Deus. Pedir às crianças fiquem quietinhas mesmo. Não levantar na hora da pregação. Fazer silêncio, não conversar com o da frente e com o de trás. Tinha uma irmã que ela me chamava muita atenção. Ela não está mais aqui. Mas eu lembro que ela até conversava conosco quando a gente chegava na igreja. Mas, irmãos, quando o pastor pegava o microfone para pregar, ela era igual uma estátua de gesso. Ela não olhava nem para o lado. E eu olhava para ela, às vezes, querendo cutucar assim, para conversar alguma coisa da palavra, né? Aí você fala, olha lá, o pastor falou, legal e tal. E ela não dava bola para mim. Ela honrava. Ela temia Deus de uma forma tão linda. E honrava a Deus
quando a palavra era ministrada. Aquilo me chamava a atenção. Né, irmã Roseli? E o que ela fazia? Nada. Ela só ficava quieta na hora da pregação. Isso me fez chamar a atenção. É uma graça que é manifestada nas pessoas que temem a Deus, que você não precisa ficar falando, eu temo. Não, você precisa viver o temor. E quando a gente vive o temor, isso já basta. Aleluia! Aleluia! E em 50 anos, havia meio milhão de cristãos na Judéia. Eles não tinham internet, eles não tinham carro, eles não tinham apoio. Roma perseguia eles, Roma confiscava os seus bens, mas eles continuavam crescendo. Nada pode nos afastar do amor de Deus, a menos que o teu próprio coração queira se afastar do amor de Deus. Aleluia! A obra crescia pelo temor. Onde há temor, há expansão da obra de Deus. Qual é o segredo então? O segredo é que cada um de nós começa a pensar nisso. Senhor, como eu posso temer a Ti mais do que eu faço hoje? Senhor, eu quero. Você tem que orar isso, irmãos, porque se a gente não orar, nós não temos força para conseguir fazer. Senhor, eu quero pedir a Ti menos coisas materiais e mais temor. Me dá temor. Irmãos, quando eu li pela primeira vez em 2019 a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que eu li em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e eu comecei a entender que Salomão pediu sabedoria e Deus deu muito mais do que ele pediu. E eu comecei a entender que com sabedoria eu ia quebrar mesmo a minha cabeça na vida. Eu oro por temor desde 2019 até hoje, todos os dias da minha vida. E se vocês pedirem para os meus filhos falarem como que a mamãe ensina você a orar, eles vão falar: Senhor, me dá temor. Graças a Deus, nós precisamos pedir ao Senhor menos coisas materiais e mais temor. Aleluia! Vamos orar? Se põe de pé. Oh, aleluia! Eu queria que você conseguisse nesse momento, irmão, reconhecer a tua situação perante Deus. Reconhecer o quanto temor você tem, o quanto você tem temido a Deus. Não por Ele ser um Deus carrasco, bravo ou julgador que vai te trazer uma maldição, não. Mas o quanto você o teme a Ele por venerar a sua grandeza, a sua soberania, o seu tamanho. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós temos que voltar a pedir: Senhor, se for necessário, fumega o Monte Sinai na minha frente, para mim ver, te conhecer, para mim entender quem é o Senhor, para que o meu coração volte a temer a Ti. Papai querido, nós queremos o temor do Senhor. Nós queremos pedir nessa noite que o temor do Senhor desça no nosso coração e opere aqui, Senhor, tudo que a Tua palavra diz que opera. Senhor, nós queremos pedir perdão por todas as vezes que não Te honramos como o Senhor merece, por todas as vezes que Te desagradamos, Senhor, porque não tememos o Teu nome, por toda atitude, por todo pensamento ou por toda palavra que saiu da nossa boca, sem temor algum, Papai querido. Nós queremos Te pedir perdão e entramos, Senhor, num momento, num ambiente espiritual de adoração e de louvor ao Teu nome. Reconhecemos aqui como igreja a Tua soberania, o Senhor que criou todos nós, o Senhor que criou os céus e a terra. O Senhor merece toda a adoração. Ajuda-nos, Senhor, a temer o Teu nome, a temer a Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a Te perceber quando o Senhor está querendo falar. Ajuda-nos, Senhor. Agrava, Senhor, em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos, Senhor, possam Te ouvir. Que os nossos olhos possam Te ver, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nos dá revelação de quem é o Senhor, para que o temor do Senhor opere no nosso coração. Nós pedimos ao Senhor, porque sabemos que sem temor nem misericórdia nós teremos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, assim nós Te pedimos como igreja, em unidade, em união, Senhor. Pedimos o crescimento dessa obra, porque tememos o Teu nome. Pedimos o crescimento dessa obra. Pedimos, Senhor, que queremos Te louvar melhor, que queremos Te buscar melhor.
conseguir. Sozinhos nós não vamos conseguir. Sem Ti nada podemos fazer, Pai. E para ter o temor do Senhor, é para o Senhor que nós temos que pedir. Derrama sobre a Tua igreja um temor absoluto. Derrama sobre a Tua igreja um temor absoluto. Que o Teu nome seja pesado sobre nós. Aleluia. Que o arrependimento seja pesado sobre nós. Aleluia. Que haja tristeza na nossa vida por todo o pecado que cometemos por não Te honrar como o Senhor merece. Que haja arrependimento. Que haja, Senhor, mudança de vida. Porque não Te buscamos como o Senhor deveria ser buscado. Nós Te adoramos, Senhor. Vem por temor no nosso coração. Ora, igreja, não tenha medo de orar. Nós ainda temos 1 minuto de oração. Ore a Deus, levanta a tua voz. Peça ao Senhor, eu fui falho, Pai, até ontem. No temor do Senhor. Eu não pensava nisso, Senhor. Mas a partir de hoje eu vou pensar, Senhor. Eu vou pensar que o Senhor me vê. Eu vou pensar que o Senhor escuta meu pensamento. Eu vou pensar a partir de hoje, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, querido Deus. Oh, aleluia, Jesus. Guarda a nossa vida em temor. Guarda o nosso coração em temor. Aleluia, Jesus. Nós Te adoramos. Nós Te bendizemos. E nós Te alegramos, Senhor. Nós nos alegramos em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As palmas louvam o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é